Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos comentar sobre o caso do Thiago Neves, que é bem provável que volte para Belo Horizonte nessa próxima temporada. Thiago, Carleto e Wellington, dois jogadores que o Cruzeiro vinha monitorando no mercado e que atualmente estão sem clubes. Será que o Pato poderia ser viável para o Cruzeiro e até mesmo uma boa opção pensando futuramente? E também o caso envolvendo o Alan Ruschel, que foi definido o seu futuro nesse último domingo. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre o Alan Ruschel, que nesse último domingo foi informado pela rádio Itatiaia que o jogador aceitou a proposta salarial e de contrato com o Cruzeiro. Enfim, eu já vinha alertando ao longo dessa última semana a possibilidade do jogador reforçar a Raposa e foi o que acabou acontecendo. Contrato por 2 temporadas e que não foi divulgado assim os valores do salário que ele vai receber, mas sem dúvidas é bem abaixo do teto de 150 mil mensais. Ele que no total disputou 43 partidas pela Chapecoense na última Série B, inclusive foi o campeão por lá e contribuiu ainda com outras 6 assistências. Jogador muito importante para esse setor de lateral esquerdo que o Cruzeiro realmente vinha precisando há um bom tempo. Isso porque para a temporada de 2021 só temos no elenco atualmente o Matheus Pereira. Aí fica assim, na dúvida para saber se o técnico Felipe Conceição vai optar por escolher o experiente jogador ou até mesmo o Matheus Pereira, que seria a minha escolha, porque é um jogador com bastante potencial e que já estava vindo bem entrosado nessa posição. E vocês gostaram da contratação do jogador lateral esquerdo que possui seus 31 anos de idade? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Opa, você não tá no canal errado não? Então, eu venho aqui falar com vocês hoje porque eu criei um novo canal chamado Jovem de Sucesso. Enfim, vocês estavam meio acostumados a me ver aqui sempre de azul e tal, mas é uma das coisas também que eu gosto muito, que é desenvolvimento pessoal. E nesse canal eu vou abordar sobre alguns temas e por enquanto assim, não tem nenhum vídeo, algo do tipo, mas no máximo na próxima semana já vai sair muitas novidades. Que bom, é um dos assuntos que eu mais gosto, tirando assim o futebol e principalmente o Cruzeiro, né? É essa área. E principalmente se você puder me dar esse apoio, se inscrever nesse outro canal, que vai estar aqui no primeiro link na descrição, eu vou ficar agradecido demais, beleza? Enfim, também assim, juntamente com esse novo projeto, vai lembrar que eu não vou abandonar o Cruzeiro News e tudo mais, e se intensificar ainda mais esse projeto aqui no YouTube, eu também escrevi um livro que é Jovem de Sucesso, 35 lições para você prosperar na vida ainda jovem. Bom, não vou prometer nada que você vai ler esse livro, vai ter um resultado incrível, mas assim, é umas lições muito importantes e tanto assim você que tem seus 16 anos de idade, até mesmo você que já tem seus 70, 75, não tem problema nenhum, porque é algo que eu gostei demais de escrever e até mesmo para você conhecer um pouco mais do Gustavo, um pouco fora do personagem Cruzeiro News e tudo mais, beleza? Vou deixar aqui o link do e-book e do livro e também o link para você se inscrever no nosso outro canal, beleza? Valeu aí demais! Outro assunto importante é sobre o Thiago Neves, onde também a rádio Itatiaia informou nesse último sábado que o jogador deve defender mais um clube mineiro nessa próxima temporada. Enfim, atleta que saiu do Cruzeiro lá no final de 2019 e que desde 2020 foi um ano assim desastroso para o meia, atuando no início lá pelo Grêmio, depois ainda teve aquela saída bastante conturbada e até chegou a ficar perto do rival Atlético em agosto, mas que após essa divulgação, tantos os torcedores do Cruzeiro pegaram muito no pé dele, principalmente do time rival. Que assim, é fazer uma contratação muito cagada, ao menos na minha opinião, e no final das contas ele acabou indo para o Sport disputar essa reta final da Série A. E por lá, até que ele teve um desempenho razoável, disputando 21 jogos, marcou outros 5 gols e assim, já está encerrando seu contrato logo quando terminar a Série A. E o América Mineiro consultou o jogador e também porque ele foi oferecido a diversos clubes, principalmente o América, que não é um grande rival do Cruzeiro, como por exemplo no Atlético, que seria uma repercussão bastante negativa, e não duvido nada ele aceitar essa proposta. Tanto porque assim, ele nem tem nenhum tipo de consideração pelo Cruzeiro e que aceitou jogar no Atlético tranquilamente, sem dúvidas não recusaria essa proposta do América. Pelo Cruzeiro, ele disputou no total 122 partidas, marcou 35 gols e foi assim fundamental para a conquista da Copa do Brasil, principalmente de 2017 e também em 2018.
e é bem provável que o Cruzeiro até mesmo especule a sua volta, justamente por conta desse péssimo passado, e pode colocar na conta do jogador como um dos maiores responsáveis pelo rebaixamento lá em 2019. E vocês veem como um grande problema o jogador, por exemplo, defender o rival América para 2021? Temos que falar também sobre dois jogadores que atualmente estão sem clubes e que o Cruzeiro vinha monitorando desde a última temporada. O primeiro deles, que é o caso do volante Wellington, atleta que possui 30 anos de idade e que estava no Atlético Paranaense desde 2016. Bom, jogador que é um volante um pouco mais focado na marcação e que teve muito destaque pela equipe paranaense, que foi fundamental para as conquistas, por exemplo, da Sul-Americana em 2018 e também da Copa do Brasil em 2019, que inclusive foi o capitão e levantou a taça do primeiro título do Atlético dessa competição. No ano passado, ele ficou praticamente todo o ano de 2020 tentando essa renovação de contrato, mas o Atlético Paranaense não queria pagar o salário que ele estava pretendendo, que era algo próximo de 180 mil mensais. Além disso, ele disputou outras 38 partidas, não marcou nenhum gol, mas ainda contribuiu com outras 6 assistências. Números interessantes que mostram assim, que ele não é um jogador que vai finalizar muito para o gol, mas é um atleta que pode dar assim, alguns lançamentos, que sem dúvidas é uma característica bastante importante. Bom, lá no final de outubro, o Beşiktaş da Turquia chegou a fazer alguma proposta pelo atleta, justamente naquela época que ele estava com menos de 6 meses de contrato, e assim, o Atlético Paranaense já afirmou que não tinha interesse de renovar com o jogador. Mas ele e o clube turco também não chegaram a um acordo, e depois disso equipes como o Grêmio, o Santos, Vasco e o Cruzeiro também sondaram a situação do atleta, mas até o momento nenhuma definição foi dada. É bem provável que ele vai esperar assim, o término da Série A, porque dificilmente uma equipe da primeira divisão vai contratar o jogador, sendo que ainda está na 36ª rodada. Mas enfim, como eu já venho falando há um bom tempo, sem dúvidas o Cruzeiro vai ao mercado para contratar volantes, principalmente porque já perdemos agora o Jadson e também o caso do volante Felipe Machado, que ainda está uma indefinição junto com o Grêmio. E caso vocês queiram saber, eu fiz um vídeo nesse último sábado falando sobre a situação do atleta, beleza? Vou deixar o card aqui passando agora. E bom, poderia ser uma boa opção justamente por conta disso, e que atualmente no elenco temos apenas o Adriano e o Jadson, que não é o Jadson Silva, e sim aquele que estava no Bahia e tudo mais. Outro atleta é o lateral esquerdo Thiago Carleto, esse que eu venho falando que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro desde o início da Série B, justamente porque ele é bastante experiente nessa competição e que sem dúvidas agregaria demais. Na última temporada ele disputou 31 partidas pelo Vitória e marcou outros 6 gols. E bom, ele que está sem clube desde o final de outubro, que tinha chegado a um contrato de rescisão com a equipe baiana. Lateral que possui 31 anos de idade e que teve mais destaque pelo Atlético Paranaense em 2016 e também ficou por lá até 2018, quando saiu para o futebol árabe, que ficou lá menos do que uma temporada e voltou novamente ao futebol brasileiro, dessa vez para o Ceará, que foi muito mal por lá, disputando menos do que 6 jogos e chegou ao Vitória já na temporada de 2019. Disputando a reta final da Série B, que foi fundamental para garantir a equipe baiana ao menos na primeira divisão, e depois nesse ano também foi muito importante, sendo o vice-artilheiro da equipe na última temporada. E bom, o Cruzeiro que já está bem encaminhado essa contratação do Alan Ruschel, e justamente por isso acho que deve fechar assim os olhos para a lateral esquerda, porque diferentemente do ano passado, o Cruzeiro não deve ficar contratando um monte de jogadores, porque é bem provável que só faça 6 contratações até o final desse ano de 2021. E vocês, dentre esses dois atletas, quem acha que poderia ser uma boa opção para a Raposa? Deixa aqui a sua opinião e também a sua análise nos comentários. O último assunto desse vídeo é sobre o atacante Alexandre Pato. Bom, o canal 6x1 que fez um vídeo nesse último domingo falando assim a respeito do jogador, e também vieram muitos torcedores me perguntar se ele seria uma boa opção e também qual a viabilidade desse negócio. Bom, o Pato que jogou a última temporada de 2020 pelo São Paulo e por lá disputou 21 jogos, marcou 4 gols e foi dispensado ainda no final de setembro. Vai completar aí quase 5 meses sem clube, e porque ele recebeu um salário muito acima da média e o São Paulo, passando por grandes crises financeiras, aceitou rescindir esse vínculo. E eu fiz um vídeo na época falando se ele poderia ser uma boa opção, inclusive esse vídeo deu bastante visualizações, mas vieram muitos torcedores me encher o saco e tudo mais,
porque naquela época realmente tinha muitos times interessados nele, e até mesmo eu citei que poderia ser uma boa opção ele jogar no Cruzeiro, receber um salário bem abaixo, para ter um destaque, por exemplo, e outro clube ter interesse de contratá-lo. Porque assim, o Grêmio e também o Internacional, principalmente, monitoraram a situação do jogador, que pararam na situação salarial. Porque, por exemplo, se achar que ele vai jogar por aqui ganhando 600, 700 mil por mês, pode esquecer, porque o Cruzeiro dificilmente fará alguma loucura desse tipo, principalmente quando continuar na segunda divisão. Que, por exemplo, pode contar com a ajuda do Pedro BH, que pagava, por exemplo, o salário do Filipão e ainda paga metade do Rafael Sobis. Aí sim, por exemplo, 500, 400 mil reais poderia ser viável, mas não acho que o Cruzeiro deve fazer uma loucura desse tipo, contando com um jogador igual o Alexandre Pato, que é assim, um atleta experiente, mas que não tem tanta experiência nesse tipo de competição e recebendo um salário bem absurdo, que não é uma promessa ou algo do tipo. Enfim, ele que foi revelado pelo próprio Internacional lá em meados de 2007, onde teve muito destaque, e depois disso foi para o Milan, que ficou no total 5 temporadas por lá, e também teve um desempenho razoável, disputando mais de 220 jogos e marcou outros 72 gols. E foi contratado pelo Corinthians em 2013 como uma das maiores contratações da equipe paulista, sendo algo na época de 55 milhões de reais. Na primeira temporada ele marcou 17 gols, números interessantes, mas já vinha tendo alguns problemas fora de campo e também que errou um gol muito importante de pênalti contra o Vasco, e depois disso ele ficou bastante queimado na equipe paulista, que foi emprestado para o São Paulo e teve um pouco mais de destaque. Que depois disso saiu, jogou por exemplo lá no Chelsea, no Villarreal da Espanha, nesse outro clube espanhol que ele assim reergueu na carreira novamente, mas decidiu jogar no futebol chinês para receber um pouco a mais, e eu acho que foi uma grande cagada na sua carreira, porque naquela época ele tinha 27 anos de idade, jogando muito bem pelo Villarreal, poderia sem dúvida ter ido para um clube bem mais alto do futebol europeu. E bom, voltou ao São Paulo em 2019 e mesmo assim não teve um desempenho bem do que estávamos esperando. E jogou 22 jogos e marcou 5 gols, jogando essa temporada de 2020 sem muitas expectativas, e acabou dando nisso, que o São Paulo sem dúvidas gastou algo próximo de 25 milhões de reais somente com o salário do jogador, que assim como no caso do Daniel Alves, foi mais um jogador que chegou com bastante hype, mas que no final das contas não acabou dando em nada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.